dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à 29ª edição do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Semana que vem é a 30ª, hein? Vamos comemorar. Hoje eu tô feliz. E aquela história de sempre, né? Você que está chegando aí agora, cara, puxa, se inscreva no canal, vê o conteúdo que hoje vai ser interessante e dá o seu like. E você que é flamenguista, que já é nosso membro, já está com a gente, cara, dá uma olhada no conteúdo e dá o seu like também, que é muito importante para nós junto ao YouTube. Hoje, nós vamos falar sobre basicamente 3 assuntos. Obviamente que o jogo do Flamengo e Bangu, né? Nossos debatedores que eu vou apresentar já vão aprofundar essa questão. Será que o Bangu é muito fraco, por isso que o Flamengo jogou muito bem? Ou o Flamengo jogou muito bem porque se estruturou e se organizou? Bangu não é fraco. Lembrando que o Bangu ganhou o Fluminense, foi o único time que ganhou o Fluminense no Campeonato Carioca. O segundo assunto que nós vamos falar é a famosa aquisição do Pablo, né? Acabamos de contratar o xará do Pablo Marim. Esse nome já faz um barulho bonito, né? Eu não sei se ele é destro ou canhoto. Os nossos debatedores devem saber. Esse veio lá da Rússia e já estou tentando escrever o cara para a decisão do Campeonato Carioca. E, basicamente são esses 2 assuntos. Vamos falar também sobre a estratégia se o Paulo está definindo já a estratégia adequada para daqui para frente, se bem que ele não define o time, ninguém sabe qual é o time que vai entrar em campo. E, para finalizar, a gente vai fazer uma brincadeirinha no final e cada um vai colocar o seu possível time para o primeiro jogo de quarta-feira contra o Vasco. Obviamente que não é o time do Paulo, que ninguém sabe, mas aquele time que a gente acha que seria o time da nossa preferência, ok? Bom, entre nós aqui hoje está o Roberto, lá do Rio de Janeiro, o segundo decano, que o primeiro sou eu, mais velho, o Wagner, lá de Minas Gerais, o Felipe, lá da Itália, Parla, e eu aqui dos Estados Unidos, por enquanto, de Coming, fazendo essa pegada internacional de flamenguistas pelo mundo, ok? Então, vamos lá. Vamos dar a largada, então, o Wagner. Você pode escolher um dos 3 assuntos, mas, enfim, vamos começar pelo jogo de domingo, de sábado, desculpe. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Foi bom, né, Paulo? Eu acho que não dá para relativizar a, a fraqueza do Bangu, vamos dizer assim, né? A fragilidade do Bangu, porque quando a gente ganha de pouco, a gente fica bravo, né? Então, quando o time faz o dever de casa, mete 6, joga bem, tecnicamente você vê um jogo bom, né? Com lances bonitos, algumas jogadas ensaiadas, né? Eu acho que é para ficar satisfeito, né? Eu estava comentando, vendo o jogo com meu pai aqui, que se a gente parar para pensar, foi o último jogo do ano que não vale nada, porque agora a gente tem semifinal, tem final de Carioca, se Deus quiser a gente vai estar na final, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, Libertadores, acabou, não dá mais para testar. Então era o último jogo que a gente podia falar, porra, dava para jogar mais ou menos, tal, e parece que o time vai tomando uma cara, né? A gente vê o time marcando com intensidade, roubando a bola, né, no campo de ataque, algumas jogadas ensaiadas interessantes. Teve um escanteio que o Arrascaeta bate na entrada da área, o Gabigol chuta do bico da meia-lua ali. Você vê claramente aquilo é treinado, né? Então eu acho que não dá para relativizar o adversário, não, porque a gente jogou 11 rodadas do Carioca aí e um monte de adversário similar ao Bangu, e a gente andou tropeçando, fazendo alguns jogos ruins, né? Então, eu acho que foi positivo. Acho que o Flamengo vira essa chave agora da preparação. Tudo que veio até agora deu para relativizar e agora não dá mais. Se não classifica para o Vasco para a semifinal, é um desastre, é um verdadeiro desastre, até porque são 2 jogos, quarta e domingo, né? Depois começa, Deus quiser, a final do Carioca, Libertadores já no início de abril, Brasileiro em abril e Copa do Brasil aí mais ao longo do segundo semestre. Então, acabaram os testes, acabou o momento de fazer esse rodízio, né? E eu fiquei bem animado. Acho que foi um 6-0 categórico, no sentido dos gols marcados, que o Flamengo vinha perdendo muito gol, mas de criação de jogadas, de movimentação, de intensidade do time, né? Eu fiquei bastante feliz com o jogo. E aí, Roberto, o que você achou do jogo? Um jogo correto, como deve ser. Eu fico feliz porque o Paulo vai
consolidando algumas peças do time que eu me permito cutucar vocês, por exemplo. Eu gosto demais do Isla, gosto demais do Léo, gosto demais do Gustavo. E agora, assim, o Isla, o único problema dele tem que ter cobertura. É a mesma coisa do Mateuzinho. O Mateuzinho está jogando mal. E o Isla, o Flamengo tem uma jogada fatal, letal. Eu fiquei felicíssimo de ver o Everton Ribeiro voltando a jogar ali na zona em que ele é o cara. E ele leva, ele joga do meio. Olha aquela esticada para o gol do Gabi, foi espetacular. Enfim, estou feliz com isso. Acho que ele está consolidando o time, né? E fico feliz que bem, enfim. Vamos dizer assim, Bangu não é fraco. Eu conheço o Felipe, esse técnico, ele é teimoso. Ele quer que o Bangu jogue bola, seja lá contra quem for. Então, esse time joga, toca a bola muito bem. Tem uns caras ali muito bons. Não é pior nem melhor que muitos desses. Aliás, acho que é até melhor do que muitos desses times que o Flamengo andou engrossando geral, né? Então, assim, eu estou muito feliz, não vou me alongar muito, porque, para mim, me mostrou assim, o seguinte, que ele, como ele mesmo falou, está se consolidando como técnico do Flamengo. Ótimo. Que assim seja. Fim da epístola. E o nosso zagueirão lá, o canhoto, 2 gols de cabeça. Vocês têm que bater aqui na minha mão, pô. Não, o Leozão... Não, mas eu também gosto dele. Eu sempre falei, concordo com você, você deu a força. Falei, o Wagner que não gosta que eu goste dele. Não, de uma maneira geral, ninguém gosta. Aliás, o Renato Maurício Prado falou um negócio antes de passar para o Felipe, que ele, nota 10 para o Léo Pereira, nota 10, fez 2 gols e recebeu um amarelo, não vai jogar primeiro. Esse Renato é um chato. Não, ele sempre foi penteiro, né, cara? Ele foi sempre penteiro. Olha, temos 2 Wagners agora, olha que beleza. Agora voltamos. Mas vai lá, Felipão, manda a ripa aí. O que você achou? Pô, eu acho que o que o Wagner falou e o Roberto falou assina embaixo. Acho que quando você pega um time fraco, você tem que fazer o que o Flamengo fez ontem, né? Diferente como o Roberto falou, por exemplo, o Flamengo engrossou o caldo com o Rezende, estava perdendo de 2-0 até 40 minutos do segundo tempo. Então, ontem, teve isso que o Roberto falou. Eu acho que isso é um dado muito importante, que o Bangu o Felipe resolveu que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado. E o que nenhum outro time pequeno do Rio, na verdade, quase nenhum outro time do Brasil hoje faz. E ele resolveu o que ia fazer. Eu faço até uma observação. O Felipe pede isso para o Bangu, ele foi um jogador muito talentoso, mas contra o Vasco, o Bangu jogou muito mais atrás do que jogou contra o Flamengo. Não sei porquê. Não sei se ele pensou, hoje eu vou dar uma de gênio aqui, o jogo contra o Flamengo repercute muito. Se eu faço aqui dou uma sorte, o Flamengo está perdendo muito gol, encaixo aqui 2 gols, dou uma sorte que o Rezende deu. Não sei se ele pensou isso, mas o fato é que ele facilitou. O Flamengo faz gol de contra-ataque no Bangu, é inacreditável, né? E como o Roberto falou, Everton Ribeiro esticando uma bola linda para o Gabigol. Eu acho que também sublinho aqui a questão do gramado. Finalmente o gramado do Maracanã está um espetáculo, ao que parece de longe, olhando daqui, vendo o jogo. Parece um gramado fantástico. E eu acho que assim, o ambiente, né? Abaixaram o ingresso, torcedor mais raiz, Maracanã cheio. Tudo é diferente daquele engenhão meio frio que tem ali do Flamengo e Resende. Eu acho que esse casamento do Flamengo com a torcida no Maracanã, ainda mais com o gramado bom e o time começando a entender o que o técnico quer, nos dá uma esperança, né? Eu sempre fico muito cabreiro com essa época de estadual, porque é uma época que eu acho que a gente fica meio num voo cego, né? Desde 2002 eu acho isso, aquele campeonato que foi apelidado de caixão. Eu acho que o campeonato estadual tinha que ter acabado em 2001 no gol do Pet. De 2001 para cá é muita forçação. A gente fica muito sem saber onde a gente está, né? Na referência nacional, que é o que interessa. Mas vamos partir para esse tetra, que é o que é importante. De preferência com o trivice do Fluminense, que é o que está faltando.
e que para tirar também essa nhaca de perder todo o jogo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. São... Agora, a gente só botando aqui um pouco de olho aí, o que vocês acharam daquela ala esquerda ali, Lázaro? Ele botou o Lázaro, botou no... Eu acho que ele poupou o Felipe Luiz, e o Bruno Henrique parece que estava com 2 cartões amarelos, e quem tomou o outro cartão não joga o próximo jogo, mas quem não tomou, zera, começa tudo de zero. Mas ele deixou o Bruno Henrique no banco e não botou para jogar, né? E mais uma vez o nosso querido Pedro, eu acabei de ver uma entrevista do Braz, isso não existe, nunca houve uma proposta do Palmeiras por escrito, houve uma consulta ao presidente e já foi dito que não temos interesse, e segundo ele acabou essa história, né? Mas o Pedro realmente não está conseguindo. Foi o único cara que não jogou bem no sábado. O Flamengo o Paulo, todo jogou bem. Deixa eu só meter minha colher rápido nesse assunto. Eu acho que era necessária essa declaração, como o Marcos Braz deu. E eu acho que às vezes a torcida trata isso de uma forma... O torcedor é muito passional e às vezes muito infantil, né? Ontem, eu fiquei com a nítida sensação que o Pedro pode estar, sim, afetado pela situação. Por mais que não tenha chegado uma proposta escrita, tá empresário, é coisa no ouvido, é ano de Copa, ele sabe que ele é um cara talentoso e ele sabe que ele iria... O Brasil tem 3 times hoje competitivos. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores. E talvez a única posição realmente carente do Palmeiras seja a camisa 9. Ele chega lá para mandar, prender e soltar. É possível que isso pese na cabeça do cara, um baita salário, um time competitivo, um time que está acostumado a ganhar também. E no Flamengo, ao contrário, ele sabe que ele vai ficar no banco praticamente. E o Gabigol não foi convocado, né? Tem isso. Exato. Então, assim, a gente precisa... Exato, a gente precisa entender que esses caras, 99,99% das vezes, eles pensam na carreira deles mesmos, tem empresário no ouvido, é um monte de coisa envolvendo. Então, pode ser que ele esteja com a cabeça meio atormentada por isso mesmo, tá percebendo que vai ficar na reserva, que não tá rendendo. Vamos torcer para que não seja isso. Mas é importante o dirigente vir, dar um soco na mesa e falar: acabou essa história. Para receber o seu salário em dia, belo salário. Exato. Você sabia que ia ser banco do Gabigol quando você veio? Exato. Mas eu queria dizer, assim, quando eu falei do Lázaro, é porque o Paulo Souza, inclusive, ele assistiu o treino, né, ontem, do Sub-20, depois que ele treinou lá os jogadores que não atuaram. Ontem se apresentaram e teve lá um treinamento, ele assistiu o Sub-20. Ele botou o Lázaro, o João Gomes, tirou porque o João Gomes estava com 2 cartões amarelos também, já tomou um no jogo de ontem, poderia ser expulso, e botou aquele Matheus, né? Então, assim, é bom você ver a garotada chegando, né? Com personalidade, né? É muito bom. E posso meter uma colherzinha rápida, claro, só para falar sobre o sentido estratégico no Flamengo. O Paulo recebeu instruções para promover essa garotada. Uma das fontes de renda espetacular que o Flamengo tem é uma boa venda desses meninos. Ontem o Paulo, eu achei estranhíssimo até, porque o menino entrou e o Paulo falou ontem que ele pretende usar muito esse Matheus França. Quer dizer, é interessante que ele está promovendo essa garotada e é daí que saem os Vinícius, que sai não sei o quê e tal. É o Xerém e o Ninho do Urubu. Tá, né? Eu vi um pouco desse jeito aí. Eu não gostei do Lázaro ontem, engraçado, mas há controvérsias, tá certo? Mas eu acho ótimo botar essa garotada para jogar, porque o Flamengo produz isso com muita facilidade, sabe? Essa garotada vem é igualzinho. Você viu, ninguém fala do Ramon. Ramon tá lá. Eu perguntei outro dia, ninguém sabia dele. Ramon tá lá, cara. Esse moleque é bom pra caramba. Ele foi relacionado sábado, o Roberto. Depois de muito tempo, ele sábado pelo menos estava no banco. Pois é, ainda bem. Mas tem aquela síndrome do René, né? Mas tudo bem. Mas o que vocês veem é o seguinte, para resumir a minha colherada aí, eu acho ótimo essa garotada, porque quando eles entram, eles jogam muita bola, né? E é o que o Flamengo precisa aí na frente, né? Ok. Desculpe aí. Bom, contratação... Para dar uma pincelada aí, Paulo, a gente critica aí quando o Flamengo faz algumas contratações erradas, né?
mas uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo, que para contratar, tem que contratar alguém que vai chegar com peso de ou ser titular ou disputar a posição em si. Para entrar com um jogador mediano, o Flamengo não precisa mais disso, porque acaba não dando oportunidade aos garotos. Esse ano, se a gente parar para pensar, o Flamengo contratou o Marinho, que é um ótimo reserva. Inclusive, eu acho que quando ele está em campo, ele não está tendo. Não estou entendendo porque ele não está tendo chance de bater falta, que ele bate falta pra cacete. Exato. Tem o que eu acho que está indo muito bem. E esse menino que chegou agora, o Pablo, menino não tem 30 anos, né? Eu até tenho poucas lembranças dele no Corinthians, né? Mas quando você olha o histórico dele, é um cara que vem para jogar em alto nível. Isso o Flamengo está fazendo certo, porque vou dar um exemplo que aconteceu na temporada passada. O Flamengo retornou com o Vitor Gabriel, que embora seja um garoto da base, mas já tem seus 22, 23 anos, que estava lá no Braga, e ele jogou um monte de jogo ali que ninguém entendia. O Renato botava ele para jogar, aí tirava a chance do Matheus França, tirava a chance dos outros meninos da base, para fazer um jogador que não vai ser titular, que não acrescenta em alto nível o elenco, bota os garotos para jogar. Isso o Flamengo acho que está fazendo muito bem esse ano. Foram 3 contratações pontuais, ainda falta um goleiro, talvez falte aí um meio-campo, mas os garotos estão tendo rodagem. Realmente está de parabéns aí. Eu também achei. Agora, e aquele atacante também, né? Que a gente vendeu, e o outro que veio, a gente botou lá, um cara gordão, até meio fora de peso, estava jogando nada. Um atacante que a gente botou. Foi no final do ano passado, não foi? Vitor Gabriel. Foi o Vitor Gabriel. Foi o Vitor Gabriel. Gostei desse cara, não. Eu não liguei o nome. Muito ruim, cara. O cara muito ruim. Você tem toda a razão. Então, todo mundo acha que o Pablo foi uma boa contratação, Felipe? Eu acho que foi. O preço foi ótimo. Foi Gente, $1,5 milhão. O Pablo Marinho veio desse jeito e arrebentou. Eu não sei, eu tenho zero de opinião sobre esse rapaz. Parece ter uma autoestima altíssima. Vamos ver, né? Para falar de autoestima, quem está jogando um horror como líder é o Davi Luiz, né? Manda em todo mundo, né? Fica ali de regente, vai para lá, vem para cá, não sei o quê. Enfim, tentou até dar um elástico ousado para caramba, né? Mas, falando do Pablo, acho que foi uma boa compra pelo preço, que eu chamei de galinha morta, vocês reclamaram aí. Esse cara na Rússia eu vou ficar disponível no mercado, né? E se ele for bom realmente, eu não sei, o Wagner falou aí, eu não me lembro dele, o Wagner, não me lembro, Paulo. Sei que ele fez um sucesso no Corinthians e o Flamengo andou atrás dele. Foi desde 2017 que o Flamengo está atrás dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Tita fez um comentário, você falou do elástico, né? O Tita realmente, como jogador de futebol, era um belo jogador. Como comentarista, é a Magda do Sai de Baixo. Ele falou agora que, porra, aquilo é um absurdo um zagueiro tentar dar um elástico. Isso é coisa para atacante. Ora, porra. Claro, ele tem jogador de futebol, amigo. Porra. E o cara não. Paulo, isso é humilhar. Isso é humilhar o adversário. Sem querer comparar os jogadores, mas deveria perguntar para ele o que ele acha daquela jogada do Clodoaldo na Copa de 70, que ele sai driblando da cabeça de área, driblando um monte de jogador. Fantástico. Tira 5 italianos em cima do... Aquela, eu e o Roberto lembramos muito. Você nem tanto. Você viu no filme. Você não viu. Eu nasci Nós vibramos com aquilo. Puta, aquele time de 70 era muito bom. Bom, meus amigos, tem mais algum comentário sobre o jogo, sobre a estratégia? Porque podemos passar agora, a gente vai bater um papo também, cada um dá a sua escalação para o jogo de quarta-feira, às 8 horas. Agora é 1 hora de... Estou entrando na hora de verão aqui. Agora estamos 1 hora só atrás do Brasil. Meus computadores aqui seguem os Estados Unidos. Gozado, porque vem aviso para tu quanto é lá. Entrou o horário de verão. Na verdade, eu achei errado. Aqui tinha que ser horário normal, é esse agora, porque são 8 meses. O horário de verão aqui são 8 meses. O horário de inverno, o horário normal... Vai ser o inverso, né? Você tem 2 horas da gente aqui, né? Normalmente são 2 horas. Eu estou 2 horas antes. Mas com horário de verão, eu estou 1 hora só. Bom, eu já vou dar a largada aqui, que a gente vai bater essa bola.
é como eu disse, né? Ninguém sabe o time que o Paulo Souza vai escalar, mas a gente tem cada um a sua perspectiva, né? Se bem que é contra o Vasco, hein? Mas de qualquer maneira o meu time é Neneca, Mateuzinho ainda manteria ele, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Voltaria com o Felipe Luiz. No meio de campo. E na ala esquerda, Bruno Henrique. Botaria o Bruno Henrique no lugar do Lázaro. E com a obrigação de vir marcar. No meio de campo, Thiago Maia e João Gomes, que para mim são os titulares, né, hoje. E na frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Sendo que está sendo dito aí que o Paulo botou a Everton Ribeiro ali para substituir, a ideia é substituir o Arrascaeta, que é impossível a competência, mas enfim, quando ele for para a seleção uruguaia, porque o Arrascaeta com certeza vai ser convocado. Vai fazer. Então, esse é meu time. Wagner, qual é o teu time? Então, seguindo aí, Paulo, eu faria um time parecido com o seu. Eu estou imaginando que a gente vai continuar no 3-5-2, né? Então, jogamos aí com o Fabrício Bruno, que, diga-se de passagem, está indo muito bem, o Davi Luiz e o Felipe Luiz, que, obviamente, foi poupado, porque ele não vai conseguir jogar esse ano inteiro, domingo e quarta, então acho que foi muito bem ter poupado ele. Do lado direito, eu ainda manteria o Mateuzinho também. Acho que o João Gomes no meio-campo aí vai ser unanimidade, né? O momento. Eu faria a única diferença que eu faria do teu time, Paulo, eu não botaria o Thiago Maia agora, eu ainda manteria o Arão, pela experiência, tal. O Thiago Maia ainda está voltando, o Andréas está num momento ruim psicologicamente, e eu tentaria ainda, já que é o 3-5-2, eu ainda tentaria o Everton do lado esquerdo, que eu acho que tem mais o cacoete, está acostumado, mas dentro das possibilidades do jogo, o jogo não está fluindo, eu acho que o Everton tem que parar de ficar muito fixo ali, né? Então ele pode, ao longo do jogo ali, fazer uma mudança e o Everton rodar mais, e talvez, como você falou, o Bruno Henrique voltar para o lado esquerdo e tal. E o Arrascaeta e o Gabigol, que são inquestionáveis, né? Então, no teu time, o Bruno Henrique está na reserva. Não, o Bruno Henrique no ataque. Eu só trocaria do seu time para o meu. Você botou o Thiago Maia, eu botaria o Arão. E eu botaria o Bruno Henrique avançado. Você trocou o Bruno Henrique com o Everton. O Everton atrás, ou seja, naquela posição que ele não se deu muito bem até então, mas o teu ala esquerdo. No 3-5-2 tradicional. Né? E aí, né, Paulo, uma coisa que eu também não dá para. A gente fala todo jogo, né? O Arrascaeta está jogando disparado, o melhor jogador das Américas no Brasil, que joga hoje, não só no Brasil, né? Que joga nas Américas, aqui, Argentina e tal. Ele disparado. Mas tem um cidadão também, cara, que esse Gabigol, às vezes a gente fala, pô, tá mal, tá... mas ele é terrível, né, cara? Ele, quando tem jogo decisivo, clássico, como ele aparece, e não estou nem falando do jogo do Bangu, foram 2 gols bonitos, bem feitos e tal, mas o Gabigol é incrível, cara. Você olha os números dele, ele é o artilheiro de 2022, né, de todos os campeonatos, fisicamente ele está num momento muito bom. Eu acho que o Gabigol vai ter mais um ano espetacular. A gente fica meio bravo aí com os gols que ele perde e tal, em alguns jogos que não vale nada, mas ele jogo grande, ele aparece. Então, assim, semifinal contra o Vasco, final contra o Fluminense, esse cara tem certeza que ele vai decidir. O Arrascaeta, que partida maravilhosa, né? O gol dele, ele bate na bola com nojo, o lançamento que ele dá para o 6º gol é um negócio de uma visão, de uma genialidade, né? Realmente, o verdadeiro o cara que paga o ingresso mesmo, né? Você fala, pagou o ingresso só para ver 2, 3 toque de bola dele e já paga o teu ingresso. Aquele gol dele foi uma encostada, né? Ele deu encostada. Perdemos o Wagner? Não, o Wagner está aí, acabou de... Está travado aqui para mim. Agora ele saiu de novo, mas ele volta aí, ele volta. Ele faz surpresa, Cara, artista não é o seguinte, Tá vendo aí, ó? Cara, já que você falou, Roberto, vamos deixar o Felipe para falar da Itália no final. Qual é o seu time, Roberto? Meu time é o seguinte. Eu, por convicção, né? Tem um problema aí de convocação da seleção chilena, mas o meu lateral direito é o Isa. E jogando... O Leonel Neneca. O resto é igual.
Eu só mudo o seguinte: Isla e Arão. O Arão, com o Everton jogando onde ele jogou contra o Bangu, vocês vão ver o que o Isla, o Arão e o Everton vão infernizar o Vasco da Gama. Tá certo? E lógico, o Brunão, o BH. Eu acho que tem 3 jogadores no Flamengo. Você começa a escalação. É BH, é Gabi e Arrasca. O resto você pode encaixar. Você sabe que eu emiti essa opinião uma vez, o pessoal ficou bravo comigo. O Flamengo tem pelo menos 2 ou 3 dos melhores times do Brasil. Está aí dentro do Flamengo. Como é que você vai fazer? O que vai fazer com o Vitinho? O que vai fazer com fulano, Beltrano? Ótimo. Thiago Maia, bereré. Ô, Paulo, tem pelo menos os 2 dos melhores times do Flamengo, do Brasil, 2 ou 3, tá aí dentro. Então, assim, meu time é o teu, com o Isla na direita. Né? O Arão no meio, no lugar do Thiago Maia. O Arão no lugar do Thiago Maia. Eu concordo plenamente com o que o Wagner falou em termos do Thiago Maia. Ele está voltando, vamos lá e tal. E o Arão? O Arão é naipe. Esse cara com o Everton jogando naquela posição e o Isla descendo, com aquela bola profunda que o Isla pega lá na saída. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, Roberto. O Everton Ribeiro no teu time está jogando pela direita ou pela esquerda? Pela direita. Do jeito que ele jogou contra o Vasco. Então, quem vai ser o teu ala esquerdo? O ala esquerda vai ser o Bruno Henrique, pô. Ok. Entendi. É o meu time. É o meu time. O Bruno Henrique. É o teu time. O Isla e o Arão. Agora, o Henrique vai ter que voltar para marcar, né? Isso. Vai ter que voltar para marcar. Isso. Esse cara é titular da seleção chilena. Esse cara joga para caramba. Felipe, your turn. Eu acho que o meu time eu manteria. O meu time é muito parecido com o teu, Paulo, com o Mateuzinho na direita. Eu faria também Thiago Maia e João Gomes. Eu vou explicar por quê. No próprio Flamengo e Vasco, o Arão, taticamente, ele estava muito perdido. O Nenê pegou algumas bolas nas costas do Arão no Flamengo e Vasco, muito preocupante naquele setor ali. Eu acho, de qualquer forma, que isso importa menos. Eu acho que o Flamengo e Vasco vai depender muito mais da conversa que o Paulo Sousa vai ter, especialmente com esse volante e com o lateral direito, né? Porque os times exploram demais o Flamengo. O Flamengo é um time que toca muita bola, que acho que talvez agora menos do que, por exemplo, na época do Jorge Jesus, mas é um time muito ofensivo, é um time de muita qualidade técnica. E a gente está cansado de ver, especialmente nesses, entre aspas, clássicos sim, daqui do Rio de Janeiro, que é muito confortável para Vasco, Fluminense e Botafogo, porque eles têm camisa, têm tradição, bola dividida para juiz é sempre as 2 camisas são pesadas, eles recuam e jogam no contra-ataque contra o Flamengo e estão cansados de endurecer jogo com o Flamengo assim. Então eu acho que é muito mais um cuidado defensivo, é muito mais orientar o Felipe Luiz, orientar o Mateuzinho, o Arão, se for o Arão, o Thiago Maia, se for o Thiago Maia, acho que o João Gomes é indiscutível. Eu jogaria com o Everton na direita, com o Arrascaeta. Isso. E eu acho que não tem muito o que inventar, não. Você botaria o Bruno Henrique de ala esquerda também. Isso. E eu acho, o Paulo, que fundamentalmente fazer esse time entrar babando, né? Como os caras... Eu acho que o Flamengo... São 2 jogos. Se o Flamengo entrar encarando com a importância de uma semifinal, né? Eu acho que em 2 jogos a gente não pode ser eliminado pelo Vasco. Se for eliminado, é realmente para 2 jogos. Pensar bastante. Pode dar aquela cagada lá, tal, mas 2 jogos. Exato. Agora, você viu uma coisa interessante, né? Ninguém discutiu o goleiro, né? Antigamente, o Diego... Definitivamente, o Diego... Os Diegos se foram. Isso. Paulo, deixa eu falar um pouco. O Neneca, o Hugo, é um baita goleiro. Esse menino vai pegar um pouco mais de segurança. Só quando ele sai ali de líbero, ele tem que pegar umas aulas com esse goleiro alemão, que eu acho o melhor do mundo para sair nessas bolas, né? Como é que é como é que é ele? Enfim, Neuer. O Neuer, se o Felipe tem que botar esse cara a assistir vídeo do Neuer, tá certo? Porque fora disso, esse moleque
Eu acho, minha modestíssima opinião, gasta dinheiro com goleiro, não. Tem um time aí dentro, tá certo? Então, assim, neneca. Deixa ele aí. E os Diegos, como você diz muito bem, Paulo, tchau e benção. Pô, tiveram o seu tempo. Acabou. E o Flamengo, se não souber renovar, quebra a cara. Tá certo? Porque renova desse jeito, com essa molecada que você está falando e com esses caras. É isso. Hoje o Braz deu um depoimento que hoje abriu os jornalistas, né? Acabou a crise da Covid, 2 anos depois, foi bloqueado em março de 2020, 2022. Agora, em março, eles abriram. Teve uma entrevista entre os jornalistas, aqueles youtubers todos, flamenguistas, estavam lá, com o Braz e com o Spinel. Depois, eles puderam ir para o campo 15 minutos, viram o time lá se organizando 15 minutos, depois saíram, porque é confidencial. E o Braz disse o seguinte, que é objetivo... Quando eles dispensaram 2 goleiros, né, eles tinham em mente que eles iam contratar um goleiro para compor... Desculpa, eu não sabia que eles tinham dispensado o Gabriel. Dispensaram o Gabriel e o César. Pois é. Aí realmente... Gabriel também, Sampaio Correia. Gabriel foi para o Sampaio Correia, jogar a Série B. Pois é, mas isso é bom. É emprestado ou... Não, emprestado. Foi emprestado o Gabriel? Ele é garoto. O César foi para sempre. O César que foi liberado. Não, o César tudo bem, mas o Gabriel eu não esperava. Bom, aí eu concordo que vai precisar um cara aí. Mas, fora isso, eu confesso a você que o Neneca vai bem. É só chegar... Tá, deixa o Davi Luiz cuidar dele. E atacante, acho que o Flamengo está muito bem, né? Não precisamos de ninguém. Marinho, de nada. Não renovou ainda o contrato do Vitinho. O Braz falou que ainda não está na pauta. E o Vitinho, a partir de junho, pode assinar contrato com outro time, porque o contrato dele termina em dezembro. E custou uma grana para o Flamengo. Eu renovaria. Eu acho que o Vitinho é um belo banco. Vamos renovar. Esse cara é um reserva de luxo. É uma reserva de luxo, né? Ele e o Marinho são 2 atacantes. Nossa, nós estamos bem de atacante e de reserva. Marinho está feliz da vida. Ele quer jogar a favor. Ontem ele falou. O que é, Fábio? E Pedro, né? Marinho e Pedro. Tem umas restrições a ele que eu tenho que botar esse cara para ficar. Pedro, Marinho, Thiago Maia, Andréas. Mas é o que eu falei, são 2 times. Não, eu falo uma última observação do meu lado aqui. O Felipe falou que a gente tem que entrar babando, né? Aí você começa a pensar, eu falei no início daqui do nosso podcast, falei que o Flamengo vai começar os jogos decisivos agora. Então, no mínimo, são 6 jogos de Libertadores. Possivelmente a gente vai jogar 12, 14 jogos de Libertadores. Copa do Brasil, a gente deve jogar 6, 8 jogos. A gente tem esses 4 jogos decisivos estadual e 38 rodadas do Brasileiro. O Vasco é o contrário. Se o Vasco é eliminado pelo Flamengo, o Vasco não tem mais Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores. O Vasco só restou 38 rodadas da Série B. Então, o Flamengo não pode descartar, ignorar que eles vão vir com sangue nos olhos. São os únicos 2 jogos do ano. Nós estamos no dia 17, o jogo é 16. Contra o Flamengo, né? 16 e 20 de março, e o Vasco deve ser eliminado e não vai ter mais nenhum jogo decisivo. E você vê que os 2, tanto o Vasco quanto o Botafogo, botaram o time reserva. Para não pegar o Flamengo. Puta, e o time reserva ganhou de 3-0. Pô, que azar. Você vai pedir palpite para o jogo? Claro, eu ia concluir agora. Eu vou ser o último dessa vez. Começa com você, Roberto. Qual é o seu palpite? Não, palpite só de quarta-feira. Só de quarta-feira. Domingo não, quarta-feira. Quarta e domingo, né? Bom, domingo, a gente não vai ter reunião, tá bom. A gente não vai estar junto? Então, assim, na minha opinião, eu estou tão feliz com a maneira como o Flamengo jogou com o Bangu, mesmo sendo o Bangu, que eu acho que a gente vai dar 2 sacos de presente ao Vasco. O primeiro é 3-0 e o segundo é um balaio. Tá certo? 4-0. É assim para o Vasco sair, ficar no cantinho dele por um bom tempo. Puta, aquele técnico. É a minha modestíssima opinião, animadíssimo com o que eu vi sábado. O Zé Ricardo vai dançar. Wagner. Não dança. Eu vou
vou no primeiro jogo um pouco mais modesto, acho que a gente ganha aí do 1-0 primeiro jogo, até porque é mando de campo do Vasco, vai ter o Maracanã, vai estar mais dividido. E aí no segundo jogo eles vão vir aberto, tendo que correr atrás do resultado. Aí eu acho que essa famosa goleada, que é tão esperada goleada, vem no segundo jogo aí, no domingo. Vou botar um 5-0 para o domingo, para ficar bonito. Mas esse negócio de dividir, os dois vão dividir, né? Não vende o mesmo nível de ingresso, tudo faz mas quem organiza a venda, né, desse jogo parece que é o primeiro do Vasco, o Flamengo é o segundo. Então, assim, parece que tipo desconto para sócio torcedor, tal. Maracanã é nosso, Wagner. Mas nego vai comprar, cara. Mas, por exemplo, o Botafogo vai jogar no Engenhão o primeiro jogo. O Vasco decidiu jogar no Maracanã porque ele quer fazer renda, ele precisa, ele sabe que a torcida do Flamengo enche mesmo, mas há uma expectativa de que no jogo de quarta-feira o Maracanã vai estar, vamos dizer, 60 para a gente, 40 para eles. Agora, a partir do momento que eles perdem o primeiro, no domingo é 90-10. Aí acabou, ninguém vai mais. Felipe? Eu ia dizer 2-1 e 2-0 para nós, mas como diz o Rui Castro, o Flamengo tomar gol é tão sofrido para mim que nem no palpite eu consigo dizer. Então eu vou chutar 2-0. Tá bom. Valeu. No meu caso, eu acho que é 2-0. 2-0. Então, E o segundo jogo, 3-0, que eles vão vir para cima. E Zé Ricardo vai ficar desempregado. Porque tomar do Flamengo no último jogo, no único jogo que eles vão enfrentar o Flamengo, o cara perde os dois, cara. Mas vai ser jogo duro, como vocês falaram, vai ser jogo de. E aquele YouTube que eles têm do Vascaíno, como é o nome do cara, cara? Ele é muito engraçado. Quando o Vasco faz gol, ele fica assim, casaca, casaca. E quando o adversário faz gol, é assim, gol para eles. É o Fábio Azevedo. Ele é muito engraçado, cara. Demais. Meus amigos, então encerramos a nossa resenha de hoje. Espero que segunda-feira que vem estejamos aqui com muita alegria, acreditando nas duas vitórias do Flamengo. Uma vez aguardando o Fluminense. Sempre Flamengo. Um abraço.